E aí galera, curte o canal Ricardo e Companhia, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o controle de embreagem. 3 pontos importantes que eu quero deixar para você meditar aqui e colocar em prática no seu dia a dia para que o seu controle de embreagem em 2021 seja o melhor controle de embreagem da sua vida. Então eu quero começar mostrando para você a posição dos pés. Já falamos em vários vídeos nossos que quando você for pisar na embreagem, com a ponta dos seus pés, é o modo melhor para você fazer o controle de embreagem. Então sempre usando a ponta dos pés. Evite usar o meio dos pés, o calcanhar, nem pensar. Então lembre-se sempre, quando for fazer o controle de embreagem, usar a ponta dos pés. É uma dúvida frequente dos nossos alunos aqui, dos inscritos do YouTube, saber se na hora do controle de embreagem eu devo apoiar o calcanhar no chão para me abaixar a embreagem e ir subindo ela devagarinho, dessa forma que eu estou fazendo. Outras pessoas já perguntam: Ricardo, eu devo fazer o controle de embreagem usando só a ponta do pé, porém com o meu calcanhar suspenso? As duas formas são aceitas pelo Detran. Qual eu devo fazer? Faça a melhor, aquela que você se adapte melhor. Porque muitas vezes a pessoa ela fala assim: vou fazer com o calcanhar apoiado, mas o pé dela é um pé pequenininho, é um pé mais sensível, aquele pé delicado, né? E às vezes a pessoa fala assim: não dá, não alcanço ali, o controle fica ruim. Então tente fazer com o pé suspenso. Se você está fazendo com o pé suspenso e não tem segurança ainda, você pode usar, as duas formas são corretas. Eu quero que você assista esse vídeo até o final e fique de olho, principalmente nos movimentos que eu vou fazer no meu pé, na hora de fazer o controle de embreagem e depois nos próximos vídeos, quando nós vamos mostrar a parada sem usar o freio. Então eu vou ligar o carro aqui, a primeira coisa, o carro já está ligado, vou colocar a primeira marcha, soltar o freio de mão. Toda vez que você for arrancar o carro, não se esqueça disso. Liga o carro, coloque a primeira, solte o freio de mão. Para sair, muitos estados, muitas cidades pedem para pôr a cabeça do lado de fora. Nesse caso aqui eu não vou colocar porque a gente está usando um ar-condicionado nos nossos vídeos, mas se na sua cidade pedir para você pôr a cabeça do lado de fora, você vai lembrar de colocar, tá bom? Então seta para a esquerda, coloquei a primeira, olha o ponto da minha embreagem, pessoal. Esse ponto aqui do final até o meio do pedal, que é o ponto de fricção, eles chamam de ponto de fricção, que nome bonito. Esse meio aqui é o ponto onde o carro começa a andar. O que quer dizer isso? Lá do final da embreagem até o meio aqui do pedal, essa embreagem não faz nada, então você pode soltá-la mais rápida para o seu controle sair melhor. Então lá do final da embreagem até aqui, ó. Então vamos supor que você colocou a primeira, sua embreagem já está toda apertada, você solta até aqui, quando vai chegando no meio você vai mais devagar um pouquinho. Chegou no meio da embreagem, pessoal, se você já tiver de primeira, se você soltar o freio, o certo é o seu carro já ficar parado, ó. Se ele não ficar parado, estiver descendo, é porque o ponto da embreagem não está certo. Então vamos observar aqui como é que está nesse controle que eu estou fazendo, ó. Vou soltar o freio, ó, o carro descendo. Quer dizer o quê? Que eu não cheguei ao ponto suficiente. Se o carro está de primeira, tudo certinho aqui, e você chegou no ponto da embreagem, ele tem que parar. Se você soltou aqui até o ponto, ele não chegou, está voltando, é porque ele não está com a embreagem suspensa até aquele ponto de fricção. Então você solta mais um pouquinho a embreagem e o normal é o carro agora já ficar paradinho, mesmo sem usar o freio nem o acelerador. É lógico, se o morro for um pouco mais forte, eu vou ter que acelerar um pouquinho, tá bom? Então vamos pisar no freio e embreagem. Como que eu faço esse controle certinho então? Coloquei a primeira marcha, cheguei no ponto de fricção, o meu volante ele treme um pouquinho, muitos carros dão sinais, o volante treme um tiquinho, às vezes eu sinto que o banco aqui, ó, ele trepida um pouquinho também. Então eu tiro o pé do freio e já passo para o acelerador e faço o controle. O ideal é você fazer o controle de embreagem sempre com aceleração, nem que seja um pouquinho só de aceleração para ficar legal, tá bom? Então para fazer o controle de embreagem é isso aí. E para terminar, usar o freio e a embreagem. Freio primeiro ou embreagem primeiro? Vem aquela dúvida, né? Freio primeiro, ó, freio e embreagem. Muitas pessoas na hora do controle deixam o carro voltar, o carro fica descendo um pouco. Por que o carro está descendo, Ricardo? Porque você está demorando a pisar no freio. Vou fazer de novo para você entender. O carro está no ponto da embreagem, certinho, cheguei no ponto de fricção, senti meu volante tremendo um pouquinho, tiro o pé do freio, já parei aqui, ó. Legal, fiz o controle. Agora, acelerando um tiquinho, né? Aí, quando eu vou terminar, se eu faço bem lentamente aqui, ó, piso no freio, e às vezes até aperto um pouquinho a embreagem, ele volta. Porque na hora que eu vou passar o pé do acelerador para o freio, eu aperto a embreagem um pouquinho sem perceber e o carro acaba voltando. Então, tenha cuidado, sempre que você for terminar um controle de embreagem,
que você vai tirar o pé do acelerador, tira o pé do acelerador e passe rapidamente para o freio, para você evitar que o seu controle de embreagem fique voltando ou que o carro fique morrendo. Agora, uma outra coisa que eu quero falar também a respeito do controle de embreagem é que às vezes você vai fazer o controle de embreagem, o carro volta um pouquinho, tem como corrigir. Como que você vai fazer isso? Cheguei próximo do ponto. Vamos supor que eu tenho certeza que está no ponto, mas às vezes não está. Certeza. Se o carro voltar um pouquinho, você vai perceber que o meu pé da embreagem vai subir um pouquinho. Eu vou passar para o acelerador rapidamente. Se o carro voltar, eu vou subir o pé da embreagem, ó. Um pouquinho só. É uma forma de você corrigir. Porque às vezes o carro vai voltar um pouquinho. Você não precisa de começar tudo de novo. Vou pisar no freio e embreagem. Fazer mais uma vez. Cheguei no ponto da embreagem, o carro vai voltar um pouquinho propositalmente. Aí eu vou subir a embreagem um tiquinho e ele faz o controle. Então sempre que o carro estiver descendo, o que você tem que fazer? Subir a embreagem um pouquinho. Tá certo? Vou pisar no freio da embreagem. Ricardo, mas se quando eu for fazer esse controle, o carro, ao invés de descer, ele subir um pouquinho. Aí vai ser o contrário, ó. Vamos supor, você chegou muito no ponto da embreagem, aí quando você soltar o freio, o carro vai estar indo para frente. Aí na hora que você vai passar o pé pro acelerador, você vai perceber que o carro vai andar. Aí você vai apertar a embreagem. Olha só os pedais lá, ó. O carro tá andando um pouquinho. Aí eu aperto a embreagem, só um tiquinho ele para. Então lembre-se, se o carro estiver descendo, você vai subir a embreagem um pouquinho. Se o carro estiver andando para frente, aí você vai apertar a embreagem um pouquinho, sempre com um pouquinho de aceleração. Para terminar, não esqueça, você vai usar o freio e a embreagem, sempre o freio primeiro. Por quê? Se você usar a embreagem primeiro, o seu carro vai descer. Vou fazer para você ver e entender por que o examinador tira ponto de muitos alunos. Eles apertam a embreagem primeiro e o carro volta. Então, não aperte a embreagem primeiro. Terminou o controle, freio e embreagem. Agora, Ricardo, qual o retrovisor que eu devo olhar na hora do controle? Sempre olhando o retrovisor do meio. Agora eu vou simular um controle de embreagem para um exame de direção independente da cidade do Brasil. Qualquer cidade que você estiver assistindo esse vídeo, o normal é o examinador pedir dessa forma. Tá de primeira marcha, cheguei com a embreagem até o ponto, já estou olhando meu retrovisor aqui, senti o volante trepidar, passo para o acelerador e controlo. Certinho. Se o carro movimentar, eu vou tentar controlar ele aqui. Não ficou tão perfeito esse controle, ele balançou um pouquinho. Vou pisar no freio e embreagem, freio e embreagem. Vou fazer de novo. Cheguei próximo do ponto, olhando o retrovisor aqui, senti o movimento do volante legal, pronto, esse já ficou certinho. Esse é o ideal. Ah, mas Ricardo, se ele balançar um pouquinho aqui, olha o meu pé mexendo na embreagem. Se ele balançar um pouquinho, quer dizer que eu perdi o exame? Não. Às vezes você vai ter apenas que corrigir, tá bom? Ele andou um pouquinho para frente, você aperta um pouquinho a embreagem. Vamos recordar? Andou um pouquinho para frente porque sua embreagem está muito solta. Então você vai apertar 1 milímetro a embreagem e o carro vai parar. Andou um pouquinho para frente, é porque a embreagem está solta. Guarda isso. Só aperta um pouquinho que ele vai parar. Se na hora do controle ele estiver descendo, é porque a sua embreagem está muito apertada. Aí você tem que subir a embreagem um pouquinho. Treine isso com seu instrutor em um lugar mais tranquilo. Vou terminar aqui, ó, freio e embreagem. Vou até colocar ponto morto e puxar o freio de mão para a gente encerrar esse vídeo, deixando as dicas para você. Lembre-se, um calçado adequado é muito importante. Um calçado adequado é algo muito importante para que o seu controle fique legal. Use sempre calçados com as solas finas, mais leves. Posição do pé é importantíssima, sempre a ponta do pé. Lembre-se que eu falei que você pode usar o calcanhar apoiado no chão ou não. Você percebeu que eu geralmente faço meu controle com a embreagem com o calcanhar suspenso. É uma preferência minha, mas conheço muitos alunos que fazem com o calcanhar apoiado e fazem bem o controle. Se não há proibição aí na sua região, como que você vai saber? Pergunte ao seu instrutor. Se não há proibição, você pode fazer dos dois jeitos. Lembre-se, toda vez que for terminar o controle, passe o pé do freio para o acelerador bem rapidamente. Você vai estar acelerando, passe o pé do acelerador para o freio, né? Melhor dizendo, passe o pé do acelerador para o freio bem rapidamente e aperte a embreagem toda para terminar o controle. Lembre-se, na hora que você estiver fazendo o controle de embreagem, você não usar a embreagem primeiro. Se você apertar a embreagem toda primeiro e depois usar o freio, o carro vai descer. Então essas foram as dicas de controle de embreagem. Se você gostou, quero pedir para você, deixa aquele like esperto, se inscreva aqui no nosso canal,
Temos lives também toda segunda, quarta e sexta aqui. E eu quero que você se inscreva aqui e clique no sininho, que teremos vídeos todas as semanas mostrando você dicas importantes para que você possa dirigir com segurança e seja uma direção segura, uma direção assim bem bacana. Espero que seu 2021 seja um ano abençoado e que nesse ano você possa voltar a dirigir ou tirar sua carteira com toda a segurança. Forte abraço, tamo junto. Autoescola Ricardo e Companhia. Quem conhece, confia. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.